Eu vou fazer, então, uma apresentação breve de alguns comentários críticos sobre a nota técnica, para a gente abrir para o debate. Tentei, mas na live passada ficou muito pouco tempo para nos dedicarmos à nota técnica, então na verdade, ficou muito mais por dizer do que foi dito. Bom, primeiro um breve histórico. Breve histórico porque é realmente muito breve, né? Quem pensa que isso está sendo debatido nas entidades há longos anos e se chegou à conclusão a partir de muito debate, de muita produção, de muito diálogo, de muito embate, a nota técnica vai ter uma desilusão, porque, na verdade, temos em fevereiro de 2022 o pleno do Cefes, que faz uma reunião só do pleno. Para quem não conhece, o pleno do Cefes é a direção nacional, mas as direções regionais. Faz uma reunião intitulada A Lei de Alienação Parental, a Alternativa Punitiva Legal e Regulatória do Estado sobre as Mulheres e Relações Familiares, apontando, como resultado desse pleno, graves problemas da Lei da Alienação Parental. Apesar de convocado como um debate, é um não debate, é um debate sem debate. Em primeiro lugar, porque não foram ouvidas as colegas, as assistentes sociais, os assistentes sociais que trabalham, que participam, que intervêm na área. Foi uma reunião interna do pleno. Em segundo lugar, porque a chamada já é conclusiva e tendenciosa. Ela fala de alternativa punitiva, ela não coloca isso à discussão. Ela, na chamada, no título, já coloca uma conclusão que não é submetida a debate. Caracteriza a lei como alternativa punitiva, de um Estado regulando as mulheres e as famílias. Criança não aparece. Em terceiro lugar, é um debate sem debate, e a exceção de Lima, de Edna Rocha Lima, que está em todos os espaços, como nós vamos ver, nenhum dos autores de livro ou de artigos sobre o tema, na categoria, foram convidados. E, em quarto lugar, porque as três palestrantes nessa reunião plena do Cefes, Cibele Lemos, de uma ONG, Analícia Martins, psicóloga, professora da UERJ, e a própria Edna Rocha Lima, esta sim, assistente social do TJ de São Paulo, todas as três são declaradamente contrárias à lei. Então, não há debate. Não colocaram na mesa alguém que defendesse para ter um contraponto. Já 6 meses depois, em 21 de julho de 2022, o Cefes faz o tal debate online, do qual nós assistimos estarrecidos desse debate. Eu me lembro os comentários que vocês foram fazendo no WhatsApp. Novamente, um debate sem debate. Estava a mesma Edna Rocha, a mesma Cibele Lemos, e convidaram, como terceiro membro, uma advogada também de uma
de uma entidade, uma ONG. E, finalmente, então, 6 meses depois, vejam, essas 3 instâncias foram todas em 2022, e todas fechadas, né? E todas com uma mesma perspectiva. Em dezembro de 2022, é lançada a tal nota técnica, assinada por 3 autores, Cláudio Horst, Edna Rocha e Emily Marques. Eu vou fazer alguns breves comentários sobre essa nota técnica, como para colocar algumas coisas na mesa para debater. Em primeiro lugar, uma nota técnica deveria ser produto de um debate, tá? De um confronto de ideias e de uma produção teórica. Nota técnica é o resultado de um processo que, como vimos, não houve, porque o eventual processo não teve debate, pelos motivos que acabamos de dizer. Não teve produção, não teve confronto de ideias. Nota técnica não equivale e não se restringe a uma nota política. Uma nota política é outra coisa. Aqui nós temos uma direção política, né? Aqui nós temos uma composição de correlação de forças e você emite uma nota política. Nota técnica é preciso ouvir e confrontar aqueles que no quadro técnico têm posições diferentes, diversas, que estão estudando, que estão intervindo, né, na realidade. Então, esta nota técnica tem mais o cheiro de nota política. E ainda mais, a dita nota técnica não é outra coisa que um artigo que expressa apenas as ideias de 3 autores. E eu penso, e eu quero chegar a isso, que assim devemos tratar essa tal nota técnica. Como eu estou congelado aqui, não sei se para vocês também estou. Estão me ouvindo? Tá. Assim devemos tratar a nota técnica, como um artigo, né, que é submetido à polêmica, que tem o peso, o papel, a importância de um artigo de 3 autores. Um segundo ponto que eu quero manifestar para a nossa discussão. Se vocês observarem, a nota técnica tem 4 páginas de bibliografia. Impactante, né? Um artigo de, não me lembro agora quantas páginas, e que tem 4 páginas de bibliografia. Mas não há nenhuma única, em 4 páginas de bibliografia, não há uma única referência contrária a esse pensamento. Quando a gente debate e confronta os diferentes. Você não pode discutir neoliberalismo sem colocar na bibliografia os autores neoliberais e debater com eles. Você não pode confrontar, né, o pensamento pós-moderno, né, sem colocar os autores pós-modernos e tratar e debater com eles. Você não pode discutir as políticas sociais apenas trazendo os autores que estão de acordo contigo. A polêmica e o debate é fundamental. Inclusive, depois até vou mostrar. No momento que elas citam uma coisa, mas não dizem a fonte. Não há um único... Eu estou falando que sequer tem um único texto, um único artigo que pense contrário às ideias deles. Simplesmente ignoram qualquer pensamento e olha que tem vasta bibliografia sobre alienação parental, não dentro do serviço social, que também tem. Não tão vasta, mas tem. Tem bibliografia. Além do meu livro, tem artigos, né? Alguns deles de colegas que estão aqui presentes, né? No nosso NEAPS, e outras colegas que têm produzido pelo menos um artigo, um texto, um capítulo de um livro
sobre o tema. Nada, não há nada citado. É uma discussão com quem pensa da mesma maneira. Um terceiro ponto que quero dividir com vocês. Tratam do fenômeno da alienação parental não como um fenômeno da realidade. Vocês podem ver ao longo de toda a nota técnica, os autores falam de uma suposta realidade. Elas falam da suposta alienação parental. Não sabemos se eles pensam, se os três autores da nota técnica pensam que alienação parental não existe, que a prática da alienação parental é uma ideologia. Se vocês lembrarem, uma das que teve presente na primeira reunião, a Cibele Lemos, essa Cibele Lemos, de uma ONG, ela tem um artigo na revista Praia Vermelha, da UFRJ, que trata alienação parental, isso nós discutimos na unidade 10, que trata alienação parental como ideologia. É a ideologia da alienação parental. Ora, se é ideologia, não existe. Se é ideologia, é uma construção das ideias. Os autores da nota técnica entendem, então, que não existe alienação parental? É uma suposta alienação parental? O tempo todo estão tratando da alienação parental como uma suposição. Não falam do fato em si. E aqui eu quero trazer uma breve discussão de que nós não podemos enfrentar, teoricamente, um fenômeno sem antes conhecermos o fenômeno. Como vamos desenvolver um conceito se nós não trabalhamos antes a expressão real desse fenômeno, dessa realidade? Como eu posso entender a pobreza, já que estávamos falando ainda há pouco de pobreza, como eu posso conceituar a pobreza se eu não referencio a minha análise teórica a um dado da realidade? O conceito não é construção intelectual. O conceito é uma representação intelectual de um fato da realidade. Então, para a elaboração do conceito, em primeiro lugar, eu tenho que partir da realidade. Ora, essa realidade é uma suposição? Ela não existe? Ela é ideologia? Ou essa realidade realmente existe? Ainda mais, se eu quero debater e discutir uma lei, se ela é pertinente, se ela não é pertinente, se ela é necessária, se não é necessária, se é correta, se é incorreta, se tem limites, se tem vantagens. Como eu posso discutir uma lei sem antes ter uma clareza do fato em si? Eu preciso, em primeiro lugar, saber, e por isso nós, no nosso processo de estudos, se vocês forem lá na unidade 1, nós começamos a ver alienação parental como manifestação da questão social. Depois diferenciamos alienação parental como prática da síndrome de alienação parental. Nós chegamos à lei, depois de, em 7 unidades, discutirmos o fenômeno, como vemos o fenômeno, como ele se expressa na nossa prática profissional, foi a unidade 4, a unidade 3, como esse fenômeno, como a prática da alienação parental impacta nas crianças e nos adolescentes. Primeiro eu tenho que ter a clareza da existência ou não do fenômeno, como esse fenômeno existe, como se expressa, etc. Aí depois eu vou discutir o conceito, aí depois eu vou discutir a lei. Os autores da nota técnica ignoram o fenômeno, ao contrário, quando mencionam, falam de suposta alienação parental, o que nos dá a entender de que alienação parental não existe, porque é uma suposição, mas vão diretamente para o conceito e vão diretamente para a lei. Na nota técnica,
os autores iniciam falando de capitalismo, família e relações patriarcais de gênero. Muito bem, situar o fenômeno dentro de um contexto social histórico. O problema é que esse item sobre capitalismo, relações família e relações patriarcais e de gênero não faz nenhuma articulação com o fenômeno da alienação parental, um capítulo que morre lá. Discutem o capitalismo, né, a questão de gênero e tudo mais, mas não inserem o fenômeno da alienação parental dentro desse capitalismo, dentro dessas relações familiares, no contexto machista, etc. Ou seja, o fenômeno da alienação parental, ele não é trabalhado como uma particularidade desse contexto histórico. Então, criam a sensação de que estão trabalhando o contexto histórico-social, mas não inserem a discussão da alienação parental como uma particularidade desse fenômeno. Remetem a alienação parental novamente a Richard Gardner. Ou seja, quando falam do contexto histórico, ele morre lá. Falamos de capitalismo, de relações familiares, de gênero e tal. Morreu isso. Agora vamos falar da alienação parental. Ela não é remetida a esse contexto histórico. Ela é remetida aos textos de Richard Gardner. Ou seja, a suposta alienação parental é articulada com a dita síndrome de alienação parental dos textos de Richard Gardner. A partir daí, eu quero salientar. Antes disso, tratar do conceito e da lei, neste caso de alienação parental, mas isso vale para qualquer fenômeno, tratar de um conceito, de uma lei, sem considerar a existência real do fenômeno, neste caso, a existência real da alienação parental, né, na verdade, tem como fundamento ignorar e ou naturalizar essa realidade. Eu digo, quem visa esconder ou negar a existência, por exemplo, de racismo no Brasil, essa pessoa não tem desconhecimento do racismo. O que visa é naturalizar a desigualdade e a discriminação racial. Quem diz que não existe a desigualdade de gênero não é porque não tenha informação ou conhecimento disso. É porque visa ou entende como naturais essas relações de desigualdade. Quem diz que não há um problema ecológico, meioambiental, o aquecimento global, quem nega o aquecimento global não é porque não tem acesso a dados, é porque visa ou tem interesses ou visa naturalizar. Da mesma maneira, quem procura esconder a alienação parental é porque visa naturalizá-la, tratá-la como um fenômeno natural, até compreensível. Quero muito rapidamente até apenas apontar alguns aspectos antes de ir a outro. Os autores da nota técnica, por outro lado, fazem um deslocamento, isto sim eu falei na semana passada, na live, um deslocamento do sujeito, do objeto e do objetivo da lei. A lei da alienação parental tem como sujeito específico, não único, mas central, a criança e adolescente. Os autores da nota técnica, e não só, mas particularmente os autores da nota técnica, deslocam o sujeito central da lei, que é a criança e adolescente, para um sujeito central, que é a mulher-mãe. Em alguns momentos, fazem uma artimanha que colocam numa lógica absurdamente sexista, mulheres mães e crianças, por um lado, e homens pais, por outro lado. Isto é uma reprodução sexista que opõe um elo
supostamente frágil, mães e crianças, e o outro elo igualmente dominador e etc., que é o pai. Isto é absolutamente funcional à discussão machista, à lógica machista, à divisão de papéis machistas, a imagem que o machismo tem da mãe e do pai, do homem e da mulher. Aqui do que se trata é de proteger essencialmente, não só, mas essencialmente a criança e adolescente. A lei não tem outro propósito. É o sujeito central de proteção à criança e adolescente. Mas também a lei da alienação parental tem um objeto. Qual é o objeto? A prática da alienação parental. Inclusive, elenca alguns exemplos desta prática de alienação parental, né? Mas a transmutação feita pelos autores da nota técnica é levar a discussão para a síndrome de alienação parental. O objeto deixa de ser a prática da alienação parental e, ou numa confusão, ou numa identificação, é levada para discutir a síndrome de alienação parental de Gardner, etc., se existe, se não existe, se tem cientificidade ou não. E, finalmente, o objetivo da lei da alienação parental não é proteger a criança de tudo e todos. Para isso há outras leis. Para isso está o Estatuto da Criança e Adolescente. Para isso está o poder familiar. Para isso está a Constituição. Para isso está o Código Civil. Esta lei tem por objetivo central proteger a criança de uma forma de violência psicológica, que é a prática da alienação parental. Vou voltar a isso. Outra questão é que os autores da nota técnica falam de uma patologização promovida pela lei. Esta lei patologiza as relações familiares, etc. Ora, nós já vimos, já estudamos isso, nós hoje temos fundamentos para entender isso. Não há patologização. A prática da alienação parental é uma manifestação da questão social. Se está ou não associado patologias na criança, no adulto, neste aquilo, é uma coisa pontual, que isso vale para qualquer fenômeno e para qualquer lei. Aqui não interessa, na prática da alienação parental, determinar patologias supostas psicológicas, porque isso, inclusive, retiraria do nosso campo de intervenção. Como nós, profissionalmente, podemos detectar patologias psicológicas para associá-las à prática da alienação parental. A lei da alienação parental não patologiza as relações, não fala de patologias, fala de atos. O que fazem com esta acusação é premeditadamente ou por confusão ou ignorância, os autores da nota técnica é, novamente, atribuir à prática da alienação parental algo que apenas cabe para a síndrome de alienação parental. A prática da alienação parental não é vista como uma patologia. A síndrome, sim. Então, a lei da alienação parental remete à prática e, portanto, esta lei não patologiza as relações sociais, as relações familiares. Outra acusação feita é que há uma judicialização dos processos. Nós já falamos disso na live. Não há judicialização dos processos. Por quê? Porque não é o Estado que impõe a judicialização das relações familiares. São as relações familiares ou as famílias que não produzem consensos e não produzem acordo, que elas recorrem ao judiciário. Então, vejam bem, não é o Estado que impõe a judicialização, são as famílias que recorrem à justiça quando não tem consenso. Então, não há uma judicialização. Se há,
ela é procurada pelas famílias quando não chegam a esses acordos. Por outro lado, há uma equivocada ou mal intencionada acusação da lei ser punitivista. Voltarei a isso muito rapidamente. Mas a lei não é punitivista. O projeto de lei, lá em 2009, tinha um artigo que criminalizava a prática da alienação parental com punição, né, inclusive de perda de liberdade, etc. Esse artigo foi vetado na sanção presidencial pelo então presidente Lula. A lei da alienação parental, né, não tem o artigo, não criminaliza a prática da alienação parental. Nós já vimos isso. Ela tem um caráter não punitivo, mas tem um caráter preventivo e corretivo. Corretivo da alienação parental, porque visa inibir a prática da alienação parental. E preventivo porque visa prevenir, ao inibir a prática da alienação parental, prevenir a eventual consequência ou sequela do sofrimento, da violação de direitos e que eventualmente pode derivar na dita, chamada, eventual síndrome de alienação parental. Mas a lei não é punitiva. A lei, inclusive, estabelece uma coisa que vira um absurdo a partir de 2014, com a nova lei da guarda compartilhada, que diz: o juiz poderá inverter a guarda, sim, mas inverte a guarda em casos extremos, ou decretar a guarda compartilhada. A guarda compartilhada não deveria ser, em 2010 não deveria ser um efeito do juiz ou uma sanção do juiz porque a prática da alienação parental. Em 2014, já deveria ser em 2008, a guarda compartilhada deveria ser a regra. Então, vejam, não há qualquer caráter punitivo. Há punição quando a alienação parental está associada a crimes, e pode estar associada a crimes. Por exemplo, de maltrato ao filho, por exemplo, de falsas denúncias, etc. Aí temos crimes, mas não são crimes tipificados pela lei da alienação parental. São crimes tipificados pelo Código Civil, são crimes tipificados pelo Código Penal. Então, aí, o que vai penalizar estas práticas são as outras leis, não a lei da alienação parental. Ela não é punitivista. Bom, e agora eu quero voltar às questões. No texto da nota técnica, os autores, principalmente citando um dos seus autores, Horst, citam o familismo e fazem uma crítica ao familismo. E a gente lê essa crítica muito breve e superficial, mas a gente lê a crítica ao familismo e diz: estou completamente de acordo. Não podemos pensar numa lógica familista na família tradicional, porque a crítica ao familismo se sustenta em que o familismo apenas estabelece como única possibilidade a família tradicional. Mas vejam, esta crítica ao familismo cabe a Damares Alves, que está contra a lei da alienação parental. Cabe ao senador agora Magno Malta, que está contra a alienação parental. Mas não cabe contra a lei da alienação parental, nem sequer contra a lei da guarda compartilhada. Porque estas leis não são familistas, muito pelo contrário. Elas se adequam e pressupõem a diversidade de arranjos familiares, e não apenas a família tradicional. Muito pelo contrário. Supor que uma criança pode ou até deve ter, para manter os laços, com seus genitores e as suas famílias amplas, ter duas famílias, dois lares, isto é a ruptura da lógica familista da família tradicional. Então, a crítica que eles fazem
nos levam por um caminho, poxa, eu estou de acordo com esta crítica ao familismo, mas ela não corresponde, né, à lei da alienação parental. Outra questão. Nos dizem na nota técnica, eu vou tomar mais 7 minutos, pode ser? Nos dizem na nota técnica que nós não devemos encontrar culpados. É certo. Não podemos caminhar, isso é um argumento muito recorrente também. Não podemos trabalhar com a lógica, né, de encontrar culpados, etc. Por que não podemos encontrar culpado? E na argumentação que nos dizem, eu estou completamente de acordo. Porque nada se explica individualmente. Porque há fatores sociais, relacionais, muito mais amplos. Nós discutimos isso na nossa primeira unidade, e, aliás, isso foi repetido ao longo de todos os nossos estudos. A prática da alienação parental, como manifestação da questão social, como deve ser entendida, é um fenômeno até promovido pela própria cultura machista. A cultura machista promove a alienação parental. Eu me lembro que expressei até nesses termos: ai daquela mãe que quer dividir a responsabilidade do cuidado dos seus filhos com o pai. Essa mãe será questionada. Ué, ela quer dividir o que é de responsabilidade única e exclusiva da mulher mãe? Ou seja, a própria sociedade, a própria família dessa mãe e desse pai vai dizer, ué, mas você é o pai, você não tem essa responsabilidade. A própria sociedade, a própria cultura machista promove a alienação parental. Então, vejam, jamais nós entendemos, né, alienação parental como, e quem pratica alienação parental como um ato individual, né, que apenas se explica individualmente. Mas isso vale também para tudo. Até para a violência doméstica. Vale também para um furto na rua. Esse furto na rua não se explica apenas porque o pivete é mau caráter e saiu roubar outro cidadão. Se explica pela situação de miséria que essa pessoa está vivendo. Agora, entender a multicausalidade de um fenômeno não nos impede de entender que esse fato é realizado, né, por uma pessoa. Então, quando a prática da alienação parental, mesmo sem uma punição, da mesma maneira que quando algum genitor não paga a pensão alimentícia, não paga os alimentos, há multicausalidade para isso. O cara está desempregado, ou não vê o filho, ou não tem laço com o filho, ou está vivendo uma situação financeira X. Sim. E daí? Eu entendo todo esse problema, toda essa multicausalidade, mas ele tem, ou ela tem, ou não que pagar os alimentos ao filho. Tem. Então, a gente vai entender a multicausalidade, mas vai cobrar desse pai ou dessa mãe o pagamento dos alimentos. A gente, da mesma maneira, vai entender a prática da alienação parental pela sua multicausalidade. Mas se há alguém que pratica alienação parental, essa pessoa tem que ser reconhecida na prática da alienação parental. Repito, não para punição, mas até para conscientização, até para mediação, até para as formas que um assistente social pode ter para inibir a alienação parental. Eu já ouvi de vocês, porque são vocês que estão na prática, vários relatos, a Sandra, a Michele, várias outras pessoas que me relataram ou que nos relataram aqui nas nossas reuniões, que através das ações do assistente social, a mãe ou o pai que praticava alienação parental teve
uma compreensão de como isso está impactando o filho e mudou seu comportamento. Acho que a Sandra, sim, a Sandra já mencionei, acho que a Silvia também trabalhou, mencionou alguma coisa. Desculpem se eu estou esquecendo de alguém, mas vários de vocês, né, já mencionaram isso. Sim, mas para isso eu tenho que, mesmo compreendendo a multicausalidade, entender quem é que está praticando alienação parental, não para encontrar culpados e criminalizá-los, mas para encontrar o sujeito ator dessa prática da alienação parental. E agora quero chegar mais rapidamente a algumas questões muito mais problemáticas se tudo isto que eu mencionei não fosse suficiente. Agora, eu quero apontar o conflito, o antagonismo desta nota técnica com o nosso Código de Ética e com o Estatuto da Criança e Adolescente. Se tudo o anterior vale para infirmar, teoricamente, até politicamente, a nota técnica, a partir de agora, eu quero mostrar um antagonismo, um conflito, uma oposição entre o que a nota técnica pretende e o nosso Código de Ética. Em primeiro lugar, na página 3 e 4, vocês não têm numerada, porque não tem numeração. Eu imprimi e numerei. Então, se vocês imprimirem e numerarem, vocês vão encontrar, né, entre a página 3 e 4, uma afirmativa que diz o seguinte: o serviço social, e dizem corretamente, não parte da afirmativa que lei, se é lei, temos que cumprir. Mas buscamos discernir a contradição e tal e tal. A contradição entre as demandas institucionais e tudo. Perfeito. Concordo plenamente. Devemos analisar criticamente a lei. Por quê? Porque não somos legalistas. Porque a lei é a lei burguesa. É a lei do homem branco. É a lei do burguês. Né? Então, fazemos uma análise crítica da lei e da Constituição e tudo. Mas calma lá. Por que calma lá? Porque o artigo 3A do nosso Código de Ética diz que o assistente social deve intervir, aspas, observando a legislação em vigor. Eu posso, como assistente social, eu posso, como analista teórico, eu posso, como sujeito político, eu posso, como qualquer cidadão, questionar uma lei. O que eu não posso é descumpri-la, é ignorá-la. Então, uma coisa é questionar a lei, é fazer uma reflexão dos problemas da lei. Outra coisa é dizer que o assistente social deve desrespeitar a lei. Quem diz isso não só está dizendo que a gente infrinja uma lei, como está se contrapondo ao nosso Código de Ética, que volto a repetir. Artigo 3, literal A. Textualmente, o assistente social deve intervir, aspas, observando a legislação em vigor. Por outro lado, os colegas da nota técnica, os 3 colegas da nota técnica, dizem, e agora vou citar várias frases, né, e vou citar o número da página, numeração, que ao imprimir vocês têm que botar o número, porque ela não aparece com a numeração direta. Tá? Na página 21, dizem, buscamos, com a nota técnica, dar, aspas, direção para o trabalho do assistente social. Ou seja, 3 autores que querem dar direção, é direção política, direção é direção social, direção se contrapõe à dominação, à autoridade. Quem fez alguma leitura, mesmo que breve, de Gramsci, sabe a diferença entre direção e dominação. Direção e direção numa categoria profissional
ela pressupõe correlações de força, ela pressupõe articulações, ela não é a imposição de 3 autores em todo um coletivo profissional. E esses 3 autores que desconhecem a diversidade de pensamento, etc. Então, eles dizem, na página 21, dar direção ao trabalho do assistente social. Na página 4, eles dizem, os assistentes sociais se abstenham de buscar, da busca por detectar alienação parental. Na página 9, dizem, a condução do trabalho não deve, tudo isso é textual, hein? Não deve ser feita na perspectiva de diagnosticar se é um caso ou não de alienação parental. Na página 20, dizem, não há na atuação profissional a possibilidade de emissão de diagnóstico sobre alienação parental. Na página 26, usa um termo, recomendação da não utilização do termo da alienação parental, nem da utilização dos seus argumentos pseudocientíficos. Mas na página 26, diz, os assistentes sociais, aquela recomendação agora vira imposição. Os assistentes sociais não devem se amparar em conceitos como o da alienação parental. Ora, a prática da alienação parental é um fenômeno. O problema não está, como quando discutimos na nossa unidade a bibliografia, acho que foi a Mariana, que disse, e se a gente usar outro termo? Eles não estão preocupados com o termo. O que a nota técnica quer é que a gente não diagnostique o fenômeno. Com qualquer termo, que a gente não diagnostique o fenômeno. E isso eles querem impondo com o suposto peso de uma nota técnica de 3 autores, assim como existe o samba de uma nota só, existe a nota técnica de 3 autores. Eles querem impor ao coletivo profissional que não diagnostique este fenômeno, que nós vemos, que nós observamos, que nós constatamos, que constatamos o prejuízo nas crianças e adolescentes. Isto fere, e eu estou usando um termo até simpático, fere. Isto, na verdade, se contrapõe novamente ao nosso código de ética. Quando estabelece o princípio de defesa intransigente dos direitos humanos, e na particularidade dos direitos das crianças. E o dever, no artigo 19A do nosso Código de Ética, o dever de apresentar à justiça as conclusões dos seus laudos ou depoimentos. Por quê? Porque se nós sabemos, inclusive pela legislação, inclusive pela análise teórica, que a alienação parental, a prática, produz vulneração e violação de direitos da criança e adolescente e produz sofrimento, não precisamos diagnosticá-lo, nós não somos psicólogos, mas nós sabemos que a prática da alienação parental produz sofrimento, a não ser que alguém imagine que uma criança ser afastada de um ser amado e da sua família ampla não representa sofrimento. Que uma criança ter que optar entre o pai ou a mãe não implica sofrimento. Que uma criança ouvir de um que o outro, não vai buscá-lo, não vai buscá-la porque não ama, porque não se interessa, etc., não produz sofrimento. A prática da alienação parental pela lei de 2017, voltarei a isso rapidamente, é violência psicológica. E enquanto violência psicológica, se os autores da nota técnica nos dizem ignoremos isso, ignoremos este fenômeno,
ignoremos a prática da alienação parental, estão nos dizendo, ignoremos a violação de direitos da criança e adolescente, ignoremos o sofrimento e a violência psicológica a que essas crianças são submetidas quando há a prática da alienação parental. Outro aspecto, e me desculpem, estou ocupando mais tempo do que eu queria, mas já vou concluir. Ainda, ao afirmarem, né, como já mencionei vários exemplos, como na página 20, taxativa e autoritariamente, não há possibilidade, enquanto assistentes sociais, de emitirmos diagnósticos de tal natureza no caso de atos de alienação parental. Está vedado o uso, né, do termo e está vedado o fenômeno no diagnóstico da alienação parental. Os autores da nota técnica estão ainda mais enfrentando ou se contrapondo ao nosso Código de Ética no artigo 2H, que diz e fala do direito de ampla autonomia no exercício profissional. Acabaram com a autonomia. Não somos mais autônomos. Não temos direito a, na nossa prática profissional, fazer outra coisa que não o que nos autoriza os autores da nota técnica. E ainda mais, no artigo 2, literal I, o direito de liberdade na realização dos seus estudos e pesquisas. Não existe mais. Para os autores da nota técnica, nem a autonomia, nem a liberdade dos assistentes sociais está mais em vigor. Outro princípio que fere é o princípio do pluralismo, da garantia do pluralismo como princípio do nosso Código de Ética, né? E o compromisso com constante aprimoramento intelectual. Agora não há mais debate, não há mais produção de conhecimento, este virou um tabu que precisa ser deixado de lado conforme nos demandam os autores da nota técnica. E finalizo com isto. Não só o Código de Ética, mas também o Estatuto da Criança e Adolescente é violado pelos autores da nota técnica. Ora, o artigo 5º do ECA diz, textualmente, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nós já sabemos, teoricamente, né, pela análise teórica, que a prática da alienação parental representa a violência psicológica. Mas, se não recorremos à Lei 13.431, de 2017, onde o artigo 4º, inciso 2, literal B, tipifica como forma de violência psicológica a alienação parental. Então, a alienação parental é violência psicológica pela teoria e pela lei, que os autores da nota técnica nos dizem de ignorar. E ao ignorarmos, não só estamos ferindo e desrespeitando o Estatuto da Criança e Adolescente, o Código de Ética, mas também o Estatuto da Criança e Adolescente, que tenta proteger a criança e adolescente de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Bom, finalizo com isso. Contrário à nota técnica, a prática da alienação parental, sim, é objeto, né, da intervenção do assistente social. A alienação parental deve ser entendida não como patologia, mas como um fenômeno social, como manifestação da questão social. Terceiro lugar, tal como orienta a lei da alienação parental e conforme o nosso Código de Ética, a intervenção do assistente social não deve ser punitivista, como a lei também diz, mas deve buscar pacificar as relações familiares, inibir a prática da alienação parental e ser preventiva sobre os efeitos na criança e adolescente. E, finalmente,
o combate à prática da alienação parental está em sintonia, sim, com a defesa intransigente dos direitos humanos, né, com posicionamento a favor da equidade, da justiça social, com empenho na eliminação de toda forma de preconceito, todos estes princípios do nosso Código de Ética.